Tecnologia blockchain. Aplicabilidades. Esta tecnologia emergente tem aplicabilidade em todas as áreas empresariais, não é isso, Luís? É isso, Alexandra. Vai muito para além das criptomoedas. Saúde e educação são dois dos exemplos, entre outros exemplos, onde a tecnologia blockchain pode ser aplicada. Luís, pegando nesses outros exemplos onde a tecnologia blockchain pode ser aplicada, e para sair fora do âmbito financeiro das criptomoedas, porque em relação a essa aplicabilidade da blockchain, neste momento deste curso, o utilizador já entendeu, mas como já vimos, a tecnologia blockchain tem umas características muito específicas que fazem dela uma tecnologia especial e por isso com a potencialidade de aplicabilidade em todas as áreas empresariais. Certo. Para dar ao utilizador um conhecimento mais abrangente da transversalidade desta tecnologia, vou pedir-te 3 exemplos. Um na área da saúde, outro na área da educação e gostaria que finalizasses com a área da alimentação. Ok. Começando pelo exemplo da aplicabilidade da tecnologia blockchain na área da saúde. Será que a blockchain pode ajudar a salvar vidas? Pode, Alexandra, pode ajudar a salvar vidas. Vou tentar dar um exemplo de como pode ser salva uma vida. Ok. Imaginemos um indivíduo que viajou para um determinado país onde não conhece ninguém, onde não fala a língua e teve o azar de ter algum problema de saúde complicado que exigiu ser internado. Ele está, isto é hipotético obviamente, ele está internado e não consegue conversar com... Bom, está inanimado. Se o pessoal médico tiver acesso ao histórico desse mesmo indivíduo, desse paciente, em relação a alergias que ele possa ter, em relação a medicamentos que ele não possa tomar, etc, poderá implicar que antes de haver alguma intervenção por parte do pessoal médico, haja uma prevenção consultando o respectivo histórico do paciente e se constatar, por exemplo, que ele é alérgico ao componente A, se calhar o médico vai dar o componente B. Então, em casos extremos, pegando neste da alergia, poderá causar a morte caso haja uma administração errada de um determinado componente ao qual o paciente seja alérgico. Portanto, poderá salvar uma vida. O médico então tem acesso à informação que não teria caso não existisse a tecnologia blockchain, assumindo então o desenvolvimento de projetos que estão a ser atualmente... Neste caso já existem projetos em desenvolvimento. Sim, já. Para esse tipo de blockchain. Exatamente, ou seja, recorrendo à tecnologia blockchain, há algumas entidades que estão a desenvolver projetos desta natureza que irão permitir num futuro, se calhar não tão longínquo, mas relativamente próximo, noutros países haver acesso a dados que estariam à partida só confinados a um determinado país. Portanto, a pessoa viaja e no outro país ninguém sabe nada dessa mesma pessoa em termos médicos. Com a tecnologia blockchain poderá ser possível isso acontecer e, portanto, poderão ser salvas vidas. E a relação, por exemplo, aos medicamentos? É um princípio que também é muito interessante, bem colocado essa questão. E infelizmente atualmente existe fraude em alguns medicamentos, alguns são falsos, são placebos, etc. Com a blockchain poderá ser possível rastrear a origem e, portanto, ter informação fidedigna dos medicamentos e, em função disso, minimizar, pelo menos, a possibilidade de falsificação de medicamentos. Ok, interessante. Através do seu rastreamento, enfim, uma série de procedimentos que poderão ser realizados com tecnologia blockchain. Muito interessante. E agora, o exemplo sobre a aplicabilidade da tecnologia na área da educação, que é outra área importantíssima. Ora, então, pegando até no exemplo anterior que eu falei do paciente, se a informação de determinado paciente que poderá ter algumas doenças, algumas alergias, etc., estará acessível noutros países,
de forma indireta, os estudantes de outros países, pronto, isto tudo parte das hipóteses de estarem desenvolvidos projetos, não é? Os estudantes de outros países poderão ter acesso à informação, se calhar de uma determinada doença que há num determinado continente e que não há no deles. E portanto poderão estudá-la E poderão saber qual a forma de tratá-la, enfim, uma série de itens inerentes a ter acesso a formação que lhes permite ter uma educação complementar àquelas que têm atualmente. No entanto, na atualidade já existem alguns projetos em desenvolvimento para a área da educação a nível dos certificados. Sim, posso dar o exemplo do MIT, que tem ou está a desenvolver uma aplicação que vai permitir que os seus certificados académicos de conclusão de curso, seja o aluno estudou, ter o seu diploma, ao invés de ter um papel e pouco mais que isso, com os tradicionais carimbos, selos brancos, etc., terá o seu documento no blockchain criado por efeito, ou seja, estará armazenado lá na blockchain e qualquer pessoa poderá consultar a veracidade ou não desse certificado, desse aluno do MIT, desse diploma. Portanto, é também uma aplicação na área da educação. Luís, seguindo agora para uma área que também nos toca a todos, que é a área da alimentação. A aplicabilidade da tecnologia na área da alimentação. Será que a blockchain pode dar-nos a conhecer a rota detalhada do nosso alimento, por exemplo? Bom exemplo, Alexandra. Pode. Também há projetos que estão sendo desenvolvidos nesta matéria. Imaginemos, por exemplo, um peixe pescado num determinado mar. Será que foi mesmo pescado naquele mar? Será que não é como costuma dizer, de viveiro? Aquicultura? É uma dúvida. Que tipo de informação nós temos na maior parte dos casos? Data de validade e o país de origem e pouco mais. Também já está mencionado nos rótulos a origem, se é natural ou da aquicultura. Pronto, pode estar, sim, mas são 2 ou 3 ou 4 informações. Com a tecnologia blockchain pode-se rastrear desde o momento em que ele foi pescado até a qualidade das águas. Imagina um peixe desse mar, não é? Exatamente. Imagina um peixe pescado num mar carregado de plásticos, por exemplo. Não terá muito interesse, ou seja, a qualidade desse peixe possivelmente não será a mesma. E eu posso querer optar por não consumir esse peixe. Exato. Quando dizem assim, origem, país tal, ok, mas o mar naquele país, naquele momento em que o peixe foi pescado naquele local, é ou não é de qualidade, ou estará poluído ou não, essas informações não vêm. Com a blockchain é possível rastrear tudo isso. Toda a rota. Sim, inclusive também, se me permites, posso dar um outro exemplo, por exemplo, a nível de supermercados. Já há supermercados que estão, seguindo o mesmo princípio, a permitir aos clientes a rastreabilidade de um determinado produto, desde a sua produção na fábrica até à prateleira, por onde é que ele passou, quando é que ele passou, que processo é que ele teve até chegar à prateleira. É um outro exemplo. Ok. Fazendo uma analogia com a internet, Luís. Sim, Alexandra, a internet quando deu o boom nos anos 90 e poucos, quando começou de facto a espalhar-se em força pelo mundo, também era o quê? Havia possibilidade de fazer pesquisas e pouco mais. Pronto. E depois evoluiu até a internet que todos nós conhecemos atualmente. O mesmo se vai passar com a tecnologia blockchain. E por isso se diz também que uma nova era de internet começa a surgir agora. Por agora, deixamos aqui as notícias da atualidade que suportam o início da popularidade desta tecnologia.